Repita bem forte: Isaac. Mais uma vez, 1, 2, 3. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100, quantos anos? 100. Quando lhe nasceu Isaac, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso ou de alegria, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se comigo, ou juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa sua escrava e seu filho também, porque o filho da escrava não será herdeiro como Isaac. Pareceu isso muito penoso para Abraão por causa de ser do seu filho. Versículo 12: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o meu menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e assenta, desocupando as suas mãos, aplaudindo Jesus bem forte. O texto que lemos é um texto lindo, extraordinário, porque a Bíblia diz que Deus escolhe Abrão antes de ser Abraão, e escolhe Sarai antes de ser Sara. Existe um tempo determinado por Deus, do qual Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, pai das multidões. E Deus vai mudar o nome de Sarai para Sara. A Bíblia diz que Abraão e Sara recebem uma promessa. E a promessa é que eles teriam um descendente que daria sequência a toda a sua descendência. Só que a Bíblia diz que os anos se passam, e como família, agora como um casal, talvez na sua lua de mel, estão esperando que Sara engravide, que Sara traga notícia, e fez uma promessa a Abraão. Só que Sara não fica grávida. Quem está aí, diga glória a Deus. Sara não está grávida. E por Sara não estar grávida, Sara vai cometer um erro. Diga comigo um erro. Porque muitas vezes o Senhor te faz a promessa em relação à sua vida, em relação à tua casa, em relação à tua família, em relação à salvação daqueles que ainda não foram salvos. Deus lhe fez uma promessa, mas muitas vezes, por você achar que a promessa está demorando, você faz igual Sara, coloca
os bois na frente dos carros e toma a frente de Deus, dizendo: Deus está demorando, então eu preciso tomar a dianteira. E eu vim aqui com uma mensagem atual para o seu coração desta noite. Deus lhe fez uma promessa concernente à tua casa, concernente ao teu casamento, concernente às tuas finanças, concernente aos teus filhos, concernente ao teu pai, à tua mãe, à tua avó, à tua bisavó, o teu tio, a tua tia, o teu primo, a tua prima, a pai até. Se Deus lhe fez a promessa, você não vai cometer erros como Sara. Você não vai tomar a frente daquilo que é para Deus fazer. Porque Sara toma a frente e fala: meu marido Abraão, estou vendo que a promessa não cumpre. Vou pegar entre as minhas escravas e vou lhe dar Agar. Você deita com ela e ela vai poder lhe dar um filho. Porque, conjectura para não ferir o texto, nós estamos há muito tempo casados e minha madre não abre, o meu ventre não abre. Abraão não consulta Deus, recebe Agar. Você conhece o texto, coabita com ela e nasce-se um menino que é colocado o nome de Ismael. Todo nome na cultura judaica, todo nome que é dado a alguém é uma sentença. Então dá-se o nome ao menino de Ismael. E agora parece que veio Abraão com muita coisa com Ismael, dizendo: vem cá meu filho, é filho para cima, é filho para baixo. E aonde vai Abraão, vai Ismael. Por quê? Porque Ismael é o seu filho. E por Sara não abrir a madre, eu acredito que eles não acreditavam mais que a promessa ia se cumprir. Talvez você entrou aqui e você está dizendo assim: eu estou tanto tempo na igreja e a promessa não se cumpre. Eu estou tanto tempo ouvindo Deus falar e nada acontece. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você: a promessa vai se cumprir. Eu creio. Aquilo que Deus tem respeito, Ele vai cumprir. O que Deus não quer é que você tome a dianteira daquilo que é para Ele fazer. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Deus não negocia, Ele vai fazer. Talvez você está aqui e você já recebeu várias revelações, várias profecias, e você olha e fala: cadê a promessa? Eu acho que eu vou tomar minhas atitudes, eu vou tomar as minhas decisões, porque Deus falou, mas não acontece. Foi o que Sara fez. Pegou a moça e disse: deita com ela, porque no Velho Testamento podia ter uma esposa e ter as concubinas. Mas Jesus veio e estreitou no tempo da graça e nos deu o privilégio de ter apenas a rainha do nosso lar. Mas naquele tempo, no Velho Testamento, podia. E por poder, ele deita, nasce um menino, e eles agora estão, a promessa não vai cumprir. Se fosse outros, diriam: Deus se esqueceu de nós. Não é assim com alguns crentes? Quando ficam um mês sem Deus falar com eles, ficam loucos na igreja. Deus não fala mais comigo. Deus não fala mais comigo. Deus não se revela a mim. Deus não usa mais o apóstolo, não usa mais a bispa, não usa mais o pastor Sebastião, a pastora Araci, não usa mais os atalaias na casa de Deus. Deus, cadê o Senhor?
E tem hora que o silêncio de Deus é para que você não tome decisões erradas. Toda vez que houver silêncio de Deus, é Deus dizendo: fica quieto, não faça nada no silêncio de Deus. Se Deus se calou em relação a esse marido que você ora, Deus está dizendo: não tome nenhuma decisão. Ele chegou bravo lá querendo quebrar as portas, se cala. Você não colocou no altar e você não está debaixo de uma promessa. Quem está aí de glória a Deus? Você não colocou esse filho no altar? Dometre a sala canta. Deus. Mas eu não vejo a promessa se cumprir. Quem está aí de glória a Deus? Deixa eu falar um pouco dos filhos. Aí os filhos, na fase de criança, dão trabalho. E você vê os pais, quando não são cristãos, e até os cristãos, muitas vezes por falta de conhecimento, agem na ignorância. No sentido de que o menino e a menina é atacado espiritualmente todo santo dia. Porque Deus tem uma promessa na vida daquela criança. E os pais, por não entender que aquele é ataque do diabo, o que eles fazem? Estou sozinho, pastor Anderson. Uns pega e mete o cacete, mete a ripa, dá uns tapão, uns golpes de karatê. Só que esqueceram de discernir que aquela criança está sendo atacada porque ela tem uma prega comigo, porque ela tem uma promessa. Você chegou. Então você precisa ter discernimento quando uma criança está fora de si. Uma criança na sua normalidade não faz algumas coisas que uma agitação fora do normal está acontecendo. Tem hora que é o diabo atacando aquela criança para tirar você do sério. E qual o problema? Você não discerne, você sai do sério. Menina, se eu falo em você. Meninas, olha o tamanho da minha mão. E Deus está dizendo: não, minha filha, não, meu filho, discirna. É claro, não estou dizendo para você não usar a varinha. Unge a varinha. A bispa tinha uma varinha, né? No processo de julho, que ela ungiu a varinha. No processo da arte, tinha uma varinha. Se os meninos andassem na igreja, tinha uma varinha. No sentido de que educação normal, mas quando é um ataque do diabo contra as crianças, nós temos que ter discernimento. E muitas vezes pais estão dentro da igreja e não têm discernimento. Eu postei alguns dias atrás, alguns games que muitas vezes, e olha que eu não sou muito de pregar isso aqui, mas é porque eu tenho sentido falta do data show aqui mesmo, para pôr algumas coisas aqui. E no vídeo, a doutora que está ministrando, ela diz que 4 horas de Free Fire é a mesma coisa que estar fumando uma pedra de crack. Então quem tem o controle sobre o seu filho? Você. Não, porque aquele menino fala demais, e por ele falar demais, que eu quero assistir uma novela, eu pego o celular e falo: toma aí. Aí está querendo dar uns beijos, toma aí. Qual o problema? O problema é que esta criança, esse jovem no qual você dá o celular, posso falar sim ou não? Sim. Ele é mais inteligente que você. E ele acessa coisas que você não sabe acessar. E aí o diabo vai municiando criança.
Crianças que não param quieta se não tiver um desenho. Crianças que não quietam para comer. Senta aí, não. Senta, não. Senta, menino. E a mãe fica vermelha, o pai vermelho, passa vergonha e o menino senta para comer. Por quê? Porque o diabo está bombardeando ele. Olha para esse irmão adulto e diga assim: você é autoridade espiritual sobre os seus filhos. Diga assim: até os 18 anos, quem manda neles é você. E se tiver ruim, irmão. Aí fim de 20 anos pensando sobre os pais. Fala ou não fala? Fala, né? Eu venho de uma geração, pastor Sebastião, eu acho que venho de uma geração mais apertada ainda, né? Eu sou de 79. Com 9 anos eu já trabalhava, irmão. Com 12 eu já tinha meu salário, com glória. Com 16 anos eu já tinha a minha casa. Eu vejo os jovens nessa geração, meu Deus do céu. Falava isso com o vô Quelê hoje, no almoço. Eu dizia, vô, para a área agrícola vai ser raro encontrar alguém que vai para lá trabalhar. Os jovens desse tempo querem a parte. Um jovem que eu disse, não, pegar peso para quê, aposta? Agora é só aqui, ó. Pastorina só aqui. Claro, são opções de escolha, eu entendo. Tem gente que quer carregar peso, ok. Mas quando casar, quem vai fazer lá? O robô? Vai um robô lá? Não, manda o robô lá. Prego armário. Não, tem coisa que filho homem precisa ser ensinado como homem. Quem está aí de glória a Deus. Aqui não tem, só na congregação da Lua. Estou abrindo. Aquelas filhas que sabem responder a mãe na ponta da língua. Pá! Quando eu conheci a bispa, ela tinha 16 para 17 anos. Aos 15 anos ela foi falar assim, muito diferente da mãe dela. Tomou um tapa na boca e tem a marca até hoje na boca. Tem uma cicatrizinha na boca assim. E a mãe dela disse para ela assim: você me respeita que eu sou sua mãe. Nunca mais, meu irmão. Nunca mais. Então entenda, os seus filhos precisam de limites. E quem dá? Eu e você. Porque na hora dos outros falar mal de um filho, vai doer em quem? Em nós. Nós somos pai e mãe. Quem gosta de falar mal do seu filho? Deixa eu ver. Talvez seja diferente de mim. E eu não gosto. Dói. Mas para evitar isso, quem tem que fazer? Vem cá, meu filho. Você viu fulano? Então as crianças que passam por um furacão. Na minha época, do pastor Sebastião, se 2 adultos estivessem conversando e a criança passasse assim, só esperava a visita ir embora. Mas mudou a posse, eu sei. Mas a educação não mudou, irmão. Não precisa bater, não precisa espancar, não precisa disso. Mas senta. Talvez o seu filho e a sua filha está sendo bombardeado e você não assiste. Os irmãos que são mais próximos sabem. Eu apoio, eu incentivo tanto o pai como a mãe trabalhar para trazer o melhor para casa. Mas tem que ter tempo para filho. Porque senão trabalha a vida inteira e o filho fica lá. Tem tudo. Tem um celular que quer, tem um sapato que quer, tem a mochila que quer, mas não tem a mãe que precisava. Não tem o pai que precisa. Releva a série, calmaia. Então entenda, é culto da família. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para que mais tarde, se ele se desviar, vai lembrar que você ensinou.
Minha mãe me levava para a igreja, eu tinha 12 anos. Quando eu fui para o mundão louco, aos 16 anos eu lembrava do que cantava na igreja. E quando eu me converti aos 18, eu disse: a minha mãe plantou em mim, me ensinou a ir na igreja. E agora eu tenho a necessidade de vou com aquilo que ela me ensinou. Então me ensino. Mas o Sebastião foi categórico, ler o texto de Colossenses. O papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, o papel dos servos. E Abraão vai. Está vendo que a promessa do segundo fala: vou dar o meu jeitinho. Não é assim os brasileiros? Vou dar meu jeitinho brasileiro. Não, irmão, a promessa não chegou, é porque está faltando alguma coisa para você passar ou fazer no processo. Aí, Sara agora tem que, porque tem luta que é você que caça, você vai falar que é o capeta, e não é. Sara, ela arruma uma guerra porque ela concede Agar. Depois que o menino está lá, e o menino está, nós vemos ali no texto, eu vou usar essa palavra, que o menino está zombando de Isaac. Depois que Isaac nasce, a mulher pira, fala: não, você tem que dar jeito com esse menino para a rua. Mas não foi ela que pegou a serva e deu para Abraão? Não foi ela que pegou a serva e disse: olha, coabita com ele e dá ele um filho. Então Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não acelere a promessa, não queime etapas na sua vida